Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Bentes e eu vou começar essa aula aqui de Direito Constitucional, ok? Muito bem, pessoal. Primeira parte da aula eu vou falar sobre o quê? Sobre como estudar pelo que concursos, certo? Logo depois eu falo o que é o Direito Constitucional, né, essa disciplina que a gente está começando a estudar agora. O que é a teoria da Constituição, essa primeira unidade que a gente está começando a estudar dentro do Direito Constitucional. Depois eu vou falar dos principais conceitos de Constituição, que são aqueles conceitos que caem na maior parte dos concursos públicos, mais tradicionalmente empregados pela doutrina constitucional, que são ensinados em toda a faculdade de Direito e que são mais cobrados mesmo em concursos públicos, certo? Na terceira parte da aula, eu vou falar sobre conceitos de Constituição cobrados mais em concursos de nível superior, principalmente nível superior em Direito, e vou colocar algumas questões no final para que vocês entendam como esse conceito de Constituição é cobrado pelas bancas. De que maneira a banca tem cobrado esses conceitos, qual o enfoque, qual o padrão de resposta, para que vocês tenham uma percepção melhor e não sejam surpreendidos na hora da prova. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, como estudar pelo que concurso? Para assistir as videoaulas, né, de Direito Constitucional, mas isso vale também para outras disciplinas dentro do que concursos, eu convido todos vocês a clicarem no menu, depois disciplinas, todas as disciplinas, Direito Constitucional. Basta ir no menu do que concursos, clicar em todas as disciplinas, aliás, clicar em disciplinas, depois todas as disciplinas, vai em Direito Constitucional e aí você vai ver um índice completo de Direito Constitucional, com várias unidades, é como se fosse o índice de um livro, né? Você não abre um livro, tem lá os capítulos, a mesma coisa aqui dentro. Você vai clicar em Direito Constitucional ou em outra disciplina qualquer, no caso Direito Constitucional, você vai clicar, vai ver uma série de unidades e dentro de cada unidade uma série de assuntos que você pode estudar, certo? Então nós temos, por exemplo, em Direito Constitucional, primeira unidade, Teoria da Constituição, depois Preâmbulo da Constituição, Princípios Fundamentais e por aí vai. Essa unidade que nós estamos estudando agora é de Teoria da Constituição. Dentro dela existem alguns assuntos, conceitos de Constituição, constitucionalismo, poder constituinte. O que a gente vai estudar agora exatamente é o conceito de Constituição, certo? Muito bem, então quem quiser ir agora dar uma olhada lá no índice de Direito Constitucional, não tem problema, pausa o vídeo, abre uma outra aba e dá uma olhada no índice todo de Direito Constitucional. Quem não quiser depois pode baixar o meu material em PDF, clica aqui nesse Direito Constitucional que está em azul, que você vai ser direcionado diretamente ao índice de Direito Constitucional. Tá? Se você estiver fazendo faculdade de Direito, vale a pena você acompanhar o que o seu professor está dando em sala de aula e olhar as nossas aulas. Se você estiver estudando para concurso público, dá uma olhada no edital e compara, coteja com o nosso índice, e aí vai estudar só o que o edital está cobrando para não perder tempo, tá? Mas depois vocês fazem essa análise, tudo bem? A gente está estudando aqui a primeira unidade de Direito Constitucional e o primeiro assunto dessa unidade. A primeira unidade é a Teoria da Constituição, o primeiro assunto é o conceito de Constituição. Muito bem, antes de tudo, a gente precisa entender que disciplina é essa que a gente está começando a estudar agora. O que é o Direito Constitucional? Direito Constitucional é a ciência, é o conhecimento, é o saber que nasce a partir da Constituição. Tá? É como se você estivesse assistindo um filme, imagina você está em casa assistindo um filme, você pega um caderno, olha o filme, assiste ao filme e no seu caderno você vai começar a escrever. Olha, esse filme é muito longo, podia ser mais curto. O roteiro é bem amarrado, gostei bastante desse roteiro, né? Roteirista bom. Os atores não são tão bons assim, mas o protagonista eu gostei, é um bom ator. Então tudo isso é o quê? É a análise que você está fazendo sobre o filme. O direito constitucional é a análise que se faz sobre a Constituição. Por quê? Porque a Constituição é contingente. A Constituição é uma descrição de uma série de comandos legais. O estudo que se faz sobre a Constituição é o que consegue solucionar uma série de situações concretas, né? Situações do dia a dia, porque a Constituição não consegue prever tudo. Então é o direito constitucional que embasa melhor, que cria uma teoria sobre aquela Constituição, que cria um sistema de normas, entende que uma norma está organizada, concatenada, interligada à outra, cria uma série de princípios de interpretação. Então o direito constitucional, nesse sentido, é até mais importante do que a própria Constituição. A Constituição é a fonte, a Constituição é o objeto de estudo do direito constitucional, certo? A Constituição, que em regra tem dois gêneros de normas. Uma, protetiva de direitos fundamentais, estabelece quais são os direitos fundamentais, direitos individuais, direitos políticos, direitos da nacionalidade, direitos sociais.
e normas que falam sobre o poder político. Constituição no mundo inteiro trata desses dois assuntos, qualquer parte do mundo. Uma, quais são os direitos fundamentais dessa sociedade? E outra, como se organiza o poder político? Como é a dinâmica de separação de poderes, executivo, legislativo, judiciário? Como é a administração pública? Como se organiza o Estado é federal, é unitário? Fala sobre competências, se for um Estado federal, competência da União, competência dos estados, dos municípios, ou seja, a organização do Estado, do poder político. Constituição é isso, direitos fundamentais e organização do poder político. E o direito constitucional é o estudo que se faz a partir do texto constitucional, certo? Então imagine o seguinte exemplo, para vocês entenderem bem essa relação entre objeto e o estudo do objeto, entre Constituição e direito constitucional. Vamos ver o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, tá? Diz o seguinte: a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. É isso que diz a Constituição. Tem gente que lê esse inciso da Constituição e fala assim: isso aí é direito de propriedade. Não. Direito de propriedade é protegido na Constituição brasileira, na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 22, que fala especificamente: é protegido o direito de propriedade. E no inciso 23, fala: a propriedade deve atender a sua função social. Pronto. E depois fala de outras modalidades de propriedade. Esse inciso aqui fala de quê? Do direito à privacidade, especificamente da inviolabilidade do domicílio, das pessoas que estão na reserva da sua casa, né, num ambiente reservado, num ambiente privativo, de intimidade, e por isso não devem ter a sua privacidade turbada, atrapalhada, ela deve ser protegida, né? Mas vejam, não está escrito na norma direito à privacidade. Quem diz que o artigo 5º, inciso 11, que isso aqui é direito à privacidade? É o direito constitucional. É a interpretação que se faz sobre a Constituição. É o estudo, a análise que se faz sobre a Constituição, certo? Ao mesmo tempo, esse inciso 11, por acaso, protege o local de trabalho? Não está falando nada disso aqui, pelo contrário. O comando constitucional fala: a casa é asilo inviolável. Não está falando nada de trabalho, mas o direito constitucional entende o quê? Que, olha, se você está protegendo especificamente a casa, a privacidade que as pessoas têm em casa, e no local de trabalho também existe mais ou menos a mesma privacidade, porque as pessoas estão unidas com uma determinada função de trabalhar, de executar um projeto, etc. Então a privacidade da casa deve ser estendida também aos locais de trabalho, né? É uma indústria, um consultório, é um escritório, até um comércio, uma área aberta e outra área mais reservada, é fechada, somente aos funcionários. Então, existe também privacidade. Imagina que você estuda numa faculdade particular, por exemplo, está lá estudando, de repente entra qualquer um e senta do seu lado na sala de aula para assistir a aula junto com você, com seu professor. Evidentemente, não pode acontecer isso. Existe a privacidade protegida também do local de trabalho. No caso de uma faculdade particular, você tem ali um local de trabalho, você tem um professor trabalhando, vocês pagam a mensalidade, estão ali estudando, etc. Você está num cursinho presencial, por exemplo, é a mesma coisa. Você senta lá na cadeira, é um local de trabalho, o professor está dando aula, você está sentado, não pode entrar ninguém ali e ficar do seu lado assistindo aula. Existe a privacidade do local de trabalho também. Quem fala isso? A Constituição? Direito constitucional. Estende, alastra o âmbito de proteção da privacidade da casa ao trabalho também. Muito bem. Olha só o que diz o artigo 5º, inciso 11. Que para entrar na casa de alguém, por determinação judicial, é possível, mas somente durante o dia. Que dia é esse? Qual o critério de dia? É do amanhecer ao entardecer? Mas isso é variável, né? De acordo com a estação do ano, de acordo com o local do país. O Brasil tem lugares diferentes em insolação, né? Como é que a gente define isso? O direito constitucional entende que o mais correto seja o chamado critério cronológico, de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Inclusive para a própria administração pública se planejar, para o Poder Judiciário,
para a Polícia Civil, para um oficial de justiça, para a Polícia Federal. Vocês sempre acordam cedo, veem lá aquelas ações da Polícia Federal saindo da superintendência, indo cumprir algum mandado judicial, saem 5 horas, 5h30 e vão lá às 6 horas. Então, o critério é muito mais correto, é um critério muito mais sólido, seguro, né? Você estabelece que 6 da manhã às 6 horas da tarde é um período que as pessoas já não estão naquela intimidade, naquela privacidade que existe durante a noite, né? Quando você realmente está numa situação de privacidade um pouco maior, então a ordem judicial pode ser cumprida. E se você estabelece 6 da manhã e 6 da tarde, é um critério mais confiável, mais seguro para cumprir o comando constitucional. Mas a Constituição fala isso? A Constituição fala para cumprir determinação judicial durante o dia. A casa é asilo inviolável, ninguém pode entrar, salvo para cumprir determinação judicial durante o dia. É o direito constitucional que faz análise sobre a Constituição que vai estabelecer esses critérios. Então, o direito constitucional estuda, analisa, entende um sistema de normas que emerge da Constituição, do texto da Constituição. O direito constitucional organiza um conjunto de princípios de interpretação da Constituição e isso serve de orientação aos intérpretes, aos advogados, aos juízes, etc. A gente não pode esquecer que o direito constitucional é uma ciência eminentemente dogmática. O que significa isso? Quando você faz faculdade de administração e você se forma, você desenvolve qual tipo de ótica sobre o mundo? Da eficiência. Tem que administrar melhor, diminuir o custo, aumentar o lucro. Quando você faz faculdade de economia, você olha o mundo em termos de utilidade, o que é mais útil. Quando você faz faculdade de direito, você se forma e pensa em termos do quê? Normatividade, o que é certo, o que é errado. O cliente bate à sua porta, você é advogado, você tem que dizer, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Quais são as consequências de você ter feito isso ou não? Quais são os seus direitos em relação a alguém? Chega um processo judicial, chega uma petição na mesa do juiz, ele tem que dar uma resposta. Direito constitucional é uma ciência dogmática, valoriza a resposta. É isso que as ciências dogmáticas do direito fazem. Dão uma resposta, interpretam o mundo e dão uma resposta. É assim no direito constitucional, no direito civil, no direito processual, todos eles, processual penal, processual civil, no direito penal. São ciências que valorizam a resposta, certo? E é isso que o direito constitucional faz. Ele olha para a Constituição, estuda, entende um sistema concatenado, coeso, interligado de normas, cria princípios de interpretação para vários casos concretos. Isso serve de base para a resposta que o direito constitucional deve dar aos desafios da realidade social, certo? Muito bem. E a teoria da Constituição, pessoal? O que é a teoria da Constituição? A teoria da Constituição estuda o fenômeno constitucional. Como assim? A teoria da Constituição estuda por que vários países, várias sociedades políticas ao longo da história tiveram uma Constituição. Como se explica isso? Por que desde a antiguidade existia um conceito de Constituição? Qual a diferença desse conceito de Constituição na antiguidade para hoje em dia? O que é o fenômeno constitucional? É você olhar para vários povos em diferentes momentos, em diferentes partes do mundo e dizer, todos eles tiveram uma Constituição, mas por quê? Qual é a função da Constituição? Para que serve a Constituição? Quais são as características da Constituição? Quem faz a Constituição? Qual é a legitimidade de uma Constituição? A teoria da Constituição, ela não olha para uma Constituição, como faz o direito constitucional. Olha para todas. É o exemplo que eu coloquei no quadro. Nós temos aí a Constituição de Weimar, que foi uma Constituição da Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial. E nós temos também a Lei Fundamental de Bonn, que é a atual Constituição da Alemanha. A teoria da Constituição está olhando para as duas. Está vendo o que é comum, o que é diferente, o que está presente em todas as constituições. Ao mesmo tempo, nós temos a Constituição Francesa de 1791, século XVIII ainda. Essa Constituição é a Constituição da época revolucionária, da Revolução Francesa. 2 anos depois fizeram outra Constituição, a Constituição de 1793. A teoria da Constituição está olhando para a Constituição mais longeva da história, que é a Constituição dos Estados Unidos, de 1787. Claro, a Constituição histórica inglesa é realmente a mais antiga, mas a Constituição, como documento escrito, dogmático, mais antigo, é a Constituição dos Estados Unidos, que está em vigor até hoje. Constituição de 1787. E, obviamente, olha para a nossa Constituição, Constituição Federal de 1988. Então, a teoria da Constituição, ela olha para todas as constituições, vê o que é comum, classifica, categoriza. Ela não olha para uma Constituição só
que valoriza a resposta. Esse é o direito constitucional. Teoria da Constituição, não. Teoria da Constituição não é uma ciência dogmática, como o direito constitucional. Teoria da Constituição é uma ciência zetética. O que significa isso? Valoriza a pergunta, a reflexão, a indagação, o questionamento constante. Como a sociologia, a teoria política, a filosofia. É assim a teoria da Constituição. Direito constitucional, não. Direito constitucional valoriza a resposta. Quando chega uma petição na mesa do juiz, ele tem que tomar uma decisão, vem lá a petição inicial, vem a contestação, ele faz audiência, ele tem que dar uma sentença, ele olha para o direito constitucional para quê? Para obter uma resposta ao caso concreto. Teoria da Constituição, não. Teoria da Constituição está preocupada com questionamentos, com estudos, com indagações constantes, etc. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou encerrar agora essa primeira parte introdutória, na qual eu mostrei como a gente vai estudar direito constitucional dentro do que concursos, o que é o direito constitucional e o que é a teoria da Constituição. Na próxima aula eu já vou entrar nos conceitos mais tradicionais de Constituição com vocês. Muito bem.